ouvir falar de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, né? Que é a parábola do joio, e do trigo. Vamos lá. Nome do texto: o trigo e o joio. Vamos ler. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: o inimigo é que fez isso. Perdão. O inimigo é que fez isso. Cada meu nariz que eu tenho rinite aí. Fica assim. Vamos lá. O senhor não semeou. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não foram até ele? Calma aí. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-los? Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes, para ser queimado. Depois recolham o trigo em meu celeiro. Pronto, né? Vou ler aqui um texto, tá? Que é a explicação da parábola do trigo e do joio, né? Que é o próprio Jesus, né? Depois de uns 3 textos, ele explica, tá, essa parábola. O próprio Jesus. Explicação da parábola do trigo e do joio. Explicação da parábola do trigo e do joio. Então, tendo deixado as multidões, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, que semeou o joio, né? Porque o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores
são os anjos. São os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Bem, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem. Calma aí, vamos lá, vamos ler de novo. É o verso 40, versículo 40. Eu esqueci de falar, né? Que esse texto está em Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Vamos lá. Versículo 40. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. 41, né, agora. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles receberão, eles recolherão de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Ouça. É um textozinho, né, que fala Jesus explicando aos discípulos, né, que os discípulos não entenderam e foram até ele, né, perguntar. Jesus explica, né, aos discípulos a parábola do joio e do trigo, tá? A parábola do joio e do trigo. Os discípulos... Aqui os discípulos eu acho que não são somente os 12 apóstolos, tá? Eu acho que também é alguns discípulos, tá? Discípulos, que quando fala discípulos, né, a Bíblia fala, não é somente os 12 apóstolos, tá? Os 12 apóstolos que conhecemos, né? Pode ser outras pessoas, né? Porque discípulos seguidores, né? São os seguidores de Jesus. Ou seja, se você for ver, antigamente, né, uma multidão seguia Jesus, né? Então, multidões seguiam Jesus. Então, às vezes, quando fala discípulos, não se refere somente aos 12 apóstolos, tá? Mas também outras pessoas, né? Que seguiam Jesus, né? Que naquela época era muita gente, tá? Multidões, né? Seguiam Jesus, então... Às vezes, quando o texto fala discípulos, eu acho que também não se refere somente aos 12 apóstolos, tá? Mas também às outras pessoas, né, que seguiam Jesus naquela época. Vamos ler aqui uma anotação sobre esse texto. Esse texto, né, do o trigo e o joio, né? E para reforçar, né, aqui o que Jesus ensina, né? O que Jesus ensina no versículo 36 a 43, né? No capítulo 13. Para deixar claro, né? Para ensinar, né? Aqui. Não é que esteja claro, né? Que é o próprio Jesus ensinando, né? Mas é pra... meu Deus, como eu falo. Para ensinar, né? Para ensinar também. É isso. Vamos lá. Anotação sobre esse versículo, né? Sobre esse texto, né? O trigo e o joio. E também vai ter algumas partes, né? Que vai ter do outro texto, né? Que é o que eu acabei de, que é esse que eu acabei de ler, né? Que eu acabei de ler, né? Que é a explicação, né, da parábola do trigo e do joio. Vamos ler. Aqui a anotação. Vamos ler agora a anotação. Maria, tô confundindo tudo. Vamos lá. Jesus ensina na parábola do trigo e do joio. Na palavra do joio, né? Errei aqui. Perdão. Jesus ensina na parábola do joio e do trigo que, que o bem, que o bem e o mal crescem juntos neste mundo.
O trigo representa os que são de Deus, ou seja, as sementes do dono do campo. O campo é o mundo. O campo é o mundo, como Jesus fala, né? Cujo, dan- cujo, cujo, calma aí, cujo dono é Jesus, cujo dono é Jesus Cristo, cujo dono é Jesus Cristo. O campo é o mundo, cujo dono é Jesus Cristo, né? Cujo dono é Jesus Cristo, né? Que ele fala, né? O Filho do Homem, né? É o dono do campo. Deus, né? Deus é o dono do campo, né? Ele que criou, né? O mundo, né? Jesus, né? Aí vem a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou seja, Deus. Deus é o dono do campo, né? Que é Jesus, né? Filho, né? Então, Deus é o dono do campo. Vamos lá. Vamos ler de novo. Jesus ensina a parábola do joio e do trigo, que o bem e o mal crescem juntos neste mundo. O trigo representa os que são de Deus, ou seja, as sementes do dono, as sementes do dono do campo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo, cujo dono é Jesus Cristo, né? O Filho do Homem, né? Assim como Jesus explica na parábola. Que é Deus, né? O dono do campo é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Deus. Cujo dono é Jesus Cristo. E o joio representa aqueles que vivem longe da verdade, enganados e influenciados pelo inimigo. Diabo, né? Que é o diabo, que Jesus fala, né? É o diabo. Pelo inimigo. Diabo. Ou seja, ou seja, como sementes plantadas por ele. Bem, acho que vai ficar um pouco escuro porque a bateria do celular tá baixa e cancelou o brilho do celular, da claridade. Cancelou o brilho da claridade, né? Então vai ficar um pouquinho escuro, mas dá pra entender. Vamos lá ler aqui a outra parte. O joio é parecido com o trigo, ou seja, existem pessoas que parecem ser do bem por fora, mas não vivem a verdade de Deus no coração. Aprendemos que não devemos julgar ou tentar arrancar o joio antes do tempo, pois podemos ferir pessoas que Deus ainda está trabalhando e transformando, ou seja, formando o trigo. Ou seja, não devemos julgar, né? Sei lá, falar, aquela pessoa é joio, aquela pessoa é trigo, né? Não, né? Deixa isso aí com Deus, né? Isso aí é com Deus. Também. Formando o trigo. Deus permite que ambos cresçam junto até o tempo da colheita, feito pelos anjos, que representa o fim dos tempos, quando ambas sementes crescem e crescem, e ambas sementes crescem. Aí ficará claro quem é trigo e quem é joio. Nesse momento haverá a separação, assim como vimos na comparação das ovelhas e das cabras, né? Que está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, né? A 46, que Jesus fala, né? A separação das ovelhas e das cabras, né? É bom ler esse texto aí, tá? De Mateus 25, 31 a 46. Quando então serão separados o trigo e o joio, os bons e os maus. Com isso, sabemos que
O destino dos maus é o castigo eterno, o inferno, né? O inferno. Mas dos bens, mas dos bons, né? Mas dos bons é a vida eterna. Que fala, né? Mateus 25, 46, né? Que fala em Mateus 25, versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46. Por isso que é bom, tá? Você ler esse texto aí que eu falei, né? Sobre Mateus 25, 31 a 46. O ponto principal é não julgar quem é não julgar quem é joio, quem é joio e trigo, mas permanecer fiel e viver a verdade. E viver a verdade. Permanecer fiel a Deus e viver a palavra. Né? Permanecer fiel a Deus e viver a palavra. Devemos focar em ser como o trigo, vivendo de forma sincera diante de Deus, dando frutos e confiando que Ele fará justiça no tempo certo. Então é isso, né? É isso. É isso, né? Explicaçãozinha, anotaçãozinha sobre o joio do trigo, né? É recomendável, tá, que você leia, né, o último texto que eu li aqui, né, que foi Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43, né, que é justamente o próprio Jesus explicando, tá, esse texto. É muito recomendável que você leia, tá, esse texto aí que eu falei, Mateus 13, versículo 36 a 43. E o texto do joio do trigo, né, que eu falei, tá em Mateus 13, versículo 24 a 30, tá? Então, é isso, né? Até.